colocando diante de Deus em primeiro lugar, para agradecermos por mais um dia de vida. Nós agradecemos por tanta coisa, as pessoas que nos ajudam, esquecemos de Deus. Lá fora tem um mar maravilhoso, tem um dia maravilhoso, que nós devemos dizer muito obrigado, Senhor, pela vossa graça sobre a minha vida e minha família. Por falar em família, a gente sabe o quanto as pessoas estão necessitando de um reavivar do amor de Deus na sua família. Nós casamos, nós vimos todas as situações que a vida nos colocou e nos pegamos de repente, depois de alguns anos de casado, infelizes, amargurados, depressivos, doentes. Muitas coisas decepcionam a minha vida e a sua vida no decorrer da nossa história. Ora é financeiro, ora é emprego, mas o que mais dói é realmente quando nós sofremos alguma destruição da nossa afetividade. Eu tenho atendido pessoas aqui na comunidade Anuncia-me, e mais uma vez eu me apresento a você, meu nome é Henrique Santos Filho, fundador da comunidade Anuncia-me, que está localizado aqui no Bom Jardim, né? No Bom Jardim, Estrada das Pedrinhas, logo depois do Pingo de Ouro, a comunidade Anuncia-me está aqui. Nós prestamos serviço de evangelização, somos uma comunidade reconhecida pela igreja e vivemos a divina providência com a ajuda de benfeitores no trabalho social e missionário. Somos consagrados. E nessa vida de missão consagrada, nós temos atendido pessoas, mulheres e homens também, desesperados. Porque na verdade são pessoas que se amam, mas não conseguem mais viver a harmonia sexual, afetiva, partilha, no sofrimento de ganhar o pão de cada dia, e acabam se agredindo uns aos outros, culpando uns aos outros. Isso é um caos. A família, ela nasce no coração de Deus. Quando nós casamos, quando nós encontramos uma pessoa, a gente hoje não tem valorizado, as gerações dessa época agora não valoriza mais realmente a grandeza do que significa uma família. Tanto que já faz algum tempo que as pessoas falam, eu estou ficando, né? Porque estão ficando cada vez mais piores, porque vão experimentando a sexualidade antes de conhecer a pessoa e depois se casam, sofrem muito. Por que nós sofremos? Porque nós não nos conhecemos e não conhecemos a pessoa que está conosco. Veja bem, uma coisa acontece, algo assim tão estranho, embora seja moderno. Hoje todo mundo tem celular, por menor que seja, por mais simples, todo mundo tem um celular, até os adolescentes e crianças também. Nós tiramos fotos de tudo, de aniversário, de pessoa, do vovô, da vovó, na praia, no campo, maravilha. Mas, com o passar dos tempos, por qualquer motivo, formata-se o nosso celular, ou acontece algo, perdemos tudo isso. Ou até deletamos quando achamos que aquelas fotos não têm importância. Daí eu fico perguntando, não é saudosismo, mas não seria tão bom que nós pegássemos de novo, comprássemos um álbum de fotografia e colocasse algumas, pelo menos, da nossa história? Hoje, quando eu pego o álbum da minha infância, as pessoas riem conforme a gente vestia, conforme a gente estava. Papai naquela época, todo mundo tinha que usar chapéu. E a gente acaba rindo, porque nós temos uma história. Se nós perdemos a história, nós não temos futuro. Então hoje, nós vivemos assim um mundo corrido demais pelas redes sociais. E esquecemos a essência. Não somos capazes hoje de casados, pegar o nosso filho, nossa filha, até um neto, uma neta, e mostrar um álbum de fotografia e dizer, esse aqui era o vovô, esse aqui era a vovó, é aqui que nós morávamos, olha aí com o caminhão. Nós não temos história. Para fazer isso, nós temos que estar passando o celular de mão em mão e clicando nas fotos. Seria tão bom que voltássemos, talvez não com todas as fotos, naquele tempo que não existia celular, não tinha rede social, mas algumas fotos que falem da nossa história. Ninguém pode só valorizar os frutos. Nós não podemos esquecer a raiz. Veja bem, quando você chega numa árvore frutífera, você diz como é doce esse fruto, mas não esquece da raiz. E não esquece do que ela está buscando para poder acontecer as flores e o fruto que nós elogiamos. Meu amado e minha amada, a nossa vida de família também é assim. Deus constituiu o homem para a mulher e a mulher para o homem. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem, para que ambos pudessem caminhar diferentes e ao mesmo tempo iguais.
Há uma diferença física, há uma diferença de modo de pensar. O homem é muito mais cabeça, a mulher é muito mais coração, mas na verdade, diante de Deus, são todos iguais. Ora, o modernismo e a luta desenfreada por uma vaidade ou por um vazio muito grande, a humanidade começou a buscar criar como deuses fórmulas diferentes de homem para homem, mulher para mulher, deturpando aquilo que é a criação. Nada contra as opções de cada um, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que tudo aquilo que contraria a natureza divina, que tudo aquilo que contraria a natureza normal de essência de homem e de mulher, é claro que tem as suas consequências. Ninguém fala do sofrimento, das frustrações, da depressão, das doenças de pessoas que começaram por caminhos errados e hoje não aparecem mais na mídia, mas quem souber sabe o quanto essas pessoas sofrem decepcionadas consigo mesmo. Ora, se a família nasce no coração de Deus, nós temos então entender que no tempo atual, nós ainda falamos há muitos anos nós falamos sobre isso. Nós temos 3 etapas nessa vida de família. Primeiro, o namoro, que é quando eu gosto dele, eu gosto dela, ela tem um coração bonito, ela tem uns olhos maravilhosos, ela é uma graça de pessoa e ele também é um gato. É o namoro, estamos namorando. Eu sempre comparo que nem um jacaré da lagoa que fica só olhando para o jacaré ali, né? Nós olhamos, achamos bonito o corpo, os olhos, o jeito, o carinho e começamos a namorar. É um tempo de aprendizado, de aprender a conviver com a pessoa. É um tempo que, se a gente não ultrapassar as etapas, nós vamos conhecendo um pouco a pessoa. O momento que a gente conhece um pouco, a gente se agrada dessa pessoa e começamos a querer experimentar algo mais profundo. Pensamos já no casamento. Você é minha companheira, você é meu companheiro. E vamos ficar noivo. O que é o noivado? O noivado é a última etapa antes do compromisso sacramental para que a gente conheça de verdade o temperamento do outro, como é que ela age, como ele age, como é que ele reflete sobre isso, qual é a sua atitude diante de uma situação indelicada, qual é a sua atitude diante de uma situação inesperada, como são as reações, como eu vou lidar com isso, para que depois possamos então dizer sim, não para o padre, não para o ministro da Eucaristia, mas para Deus. O padre, no casamento, é apenas uma testemunha, porque o sim nosso é para Deus. Ótimo. Passado isso, vem a esperança de coisas novas, de comida, de passeios, de sonhos do homem e da mulher, na sua casa, aonde quer que seja. Mas as tendências antigas ficaram ainda no meu coração. Ainda sinto saudade da minha mãe, sinto saudade do jeito que ela me cuidava. A menina também sente saudade da sua casa, do seu lugarzinho, do seu travesseiro, sua naninha. A gente vai sentir falta de coisas que ficamos anos e anos apegados. Daí vamos lembrar do que diz a palavra de Deus. Veja bem. Por isso o homem deixa a sua casa para se unir à sua mulher, já não serão mais 2, mas uma só carne. E se deixar os seus pais, não é só fisicamente sair da casa de meu pai, ela sair da casa dos pais dela, para a gente alugar uma casa, morar no fundo, não importa. Não é só fisicamente, é também emocionalmente. Nós estamos apegados à nossa cultura, nós vamos para o nosso casamento com nossas fantasias, com nossas superstições, com o nosso jeito que aprendemos com nossos avós e muito mais com nossos pais. E ele ou ela, que é o meu companheiro agora nesse matrimônio, também trouxe esses traços da sua família, de seus avós, e trouxe esse traço dos seus pais. Vamos encontrar 2 pessoas que o que nos atraiu, seja o corpo, os olhos, seja o jeito, a afetividade, que nos uniu agora. Mas no decorrer do dia, e de mais um dia, e de mais um dia, e de meses, nós vamos perceber que essa pessoa tem certos costumes, tem certo jeito que não me agrada, embora eu ame. Começam os atritos, porque cada um vem para o casamento com a sua história,
suas superstições, seu modo de rezar, seu modo de falar, se é uma família estruturada ou não, cada um vem de um jeito para se encontrar. Se nós vamos ficar no casamento exigindo que o outro seja aquilo que eu penso, querendo você tem que ser assim, você tem que fazer aquilo, nós nunca vamos viver em comum, porque não damos a liberdade de cada um ser cada um diante da nova vida. Nós estávamos numa tenda familiar, eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, não importa, mas eu estava ali. O momento que eu abandonei essa tenda, eu vou construir uma nova tenda agora com a minha esposa, com meu marido, para ali gerar filhos. Agora, então é uma nova família. É uma nova família. Enquanto eu estava com meu pai, era minha família. Agora eu estou construindo uma nova família. Não perdi a afetividade com o pai, nem com a mãe, nem com meus irmãos, tias, etc. Mas são familiares, porque a minha família é minha esposa, é meu marido e são os nossos filhos. Ora, o momento que nós começamos a encarar isso, nós começamos a amar a pessoa não só pelo seu físico, pelo jeito de ser, sua afetividade, seu carinho, seus olhos, nada disso. Nós começamos a amar o ser da pessoa, amar a pessoa pelo que ela é e não pelo que ela faz, pelo que ela tem dentro e não pelo que ela mostra. Quando nós conseguimos viver isso, a nossa família se torna mais harmoniosa. Eu não vou dizer perfeita, porque ainda continuamos com tendências antigas, nosso jeito de ser, nosso jeito de falar as coisas. Você já imaginou? Nós somos diferentes iguais. Diferentes por quê? Cada um pensa, cada um tem uma cor, cada um tem um gosto na sua vida, não é verdade? Mas nós começamos a conviver, que é o mais difícil, viver com a outra pessoa. Valorizando o que ela tem de especial, o que ela pode contribuir com o meu crescimento, com a minha alegria e minha felicidade. Um fazendo isso por outro, encontramos harmonia. E nessa harmonia, nos unimos fisicamente e geramos filhos, que vão ser exemplo do que nós somos. Se nós queremos filhos sadios emocionalmente, filhos que não sejam rebeldes, meninas que não sejam rebeldes, elas têm que ter o exemplo em casa da nossa harmonia. Olhar até uma criança, olhar para mim, né? Para a minha esposa, olhar para você, para o seu marido, para a sua esposa, e ver que nós quebramos o pau, nós discutimos a peça, gritamos um com o outro. E a criança fica assustada. Mas em determinado momento, a criança pode ver o pai beijando a mãe, abraçando a mãe abraçando o pai. O que essa criança vai ficar com ela? Papai e mamãe brigam, mas eles se amam. Eu vi mamãe beijando o papai, eu vi o papai abraçando a mamãe. Façam isso perto das crianças. Elas vão perceber no correr da vida, na sua história, que realmente diferenças, discussões, criação de valores, todos nós temos um com o outro, mas que nós nos amamos. E o que nos une é o amor na família. Se nós, homens e mulheres, não nos amássemos, embora discutíssemos nossas ideias, e sem agressão física, é claro, mas nós não humilhássemos um ao outro, e quando fizéssemos isso, tivéssemos a coragem de beijar, mesmo na boca, meu marido, minha esposa, abraçá-lo perto de nossos filhos, eles verão papai e mamãe se amam, embora briguem. E talvez até algum deles vão dizer assim, vocês brigam tanto, por que se abraçam? Porque, na verdade, nós estamos exemplificando ali, testemunhando, que o amor é muito maior do que as nossas discussões. Então, se a família é algo importante, nós temos que pensar realmente quando a sociedade diz que a família é a célula master, a célula mãe da sociedade. Por quê? Lá fora, os estupradores, os ladrões, os abusados, os agressivos, são filhos que nasceram de uma família que talvez tenha ou não tenha, na maioria das vezes, uma estrutura realmente de firmeza de família. Nós falamos sobre ir na escola, que a escola educa. Não, eu sou o contrário. A escola, se nós queremos chamar de educação, a escola não educa. Ela dá conhecimento. É lá que aprendemos a unir o BA com o BA, que vai dar babá. É lá que nós sabemos que 1 mais 1 são 2. E vamos adquirindo conhecimento em faculdades, etc. Conhecimento. Uma educação tem conhecimento. Agora, uma educação moral, uma educação de postura, uma educação de respeito é dentro de casa. Um filho quando obedece, uma mãe quando fala. De que adianta a lei dizer que nós não podemos, como pai, como mãe, pedir para uma criança de 10, 9 anos que nos ajude a fazer algum serviço? É trabalho escravo? Não. Nós aprendemos com nossos pais
A pouca coisa que aprendemos, hoje nós realmente somos alguma coisa. Algum aprendizado ficou dentro de casa. A rezar uma simples Ave Maria, a agradecer pelo alimento, a respeitar, não responder para o pai, tudo vem de casa. Quando não temos isso, vamos responder, agredir professores, agredir sociedade, agredir outras pessoas, que nada tem a ver com isso. É dentro de casa. É a família, é a igreja doméstica. É ali que nós temos que ensinar o respeito, a moral, o carinho de um para com o outro. Então a família, ela é um sonho de Deus. O mundo está no estado que está porque a família está totalmente destruída. E é tão interessante que nós, sem querer puxar a religião, mas buscar naquilo que nós vivemos a cada dia, que é uma batalha espiritual que nós nem ligamos para isso, achamos que a briga nossa é com pessoas. É que lá no começo do autor sagrado da Bíblia, nos conta que a harmonia do homem e da mulher eram perfeitos diante de Deus. Deus acumulava de todos os dons e fez todas as coisas para que o homem e a mulher pudessem usufruir. Na verdade, podiam reinar sobre tudo o que Deus criou. Mas entrou mal, que havia sido precipitado das hostes celestes por querer ser como Deus. Satanás, em forma de cobra, vem suscitar na mulher uma dúvida, quando pergunta por que ela não pode comer de todos os frutos do jardim, já que Deus havia criado tudo. E ela diz que Deus colocou um limite só, e que realmente, se ela fizesse isso, ela morreria. Aí vem a primeira coisa: não, você entendeu mal, você não vai morrer. É que se você fizer isso, vai ser como Deus. Ora, se o homem e a mulher já eram perfeitos à imagem e semelhança de Deus, abriu no coração da criatura o desejo de ser mais, ser como Deus, que era o que o demônio não tinha conseguido fazer. Então o que faz? Avança-se o limite que Deus dá, avança-se o limite, cai no pecado, cai na desobediência, leva o homem a isso. E o que acontece? As primeiras criaturas que o autor sagrado nos mostra como aprendizado, a divisão entre criatura e o Criador, e a divisão entre dois. Por que entre os dois? Deus pergunta ao homem: foi você que tocou na árvore do seno do jardim? Ele diz que não. Foi a mulher que o Senhor me deu, é que fez eu tocar. Culpa-se a outra pessoa. Ambos então sofrem. A partir dali, a mulher sofrerá dores de parto e o homem terá que trabalhar para o sustento, já que Deus daria tudo. Ora, essa síndrome de separação ainda continua agora. Nós casamos para separar. Nós vamos para o segundo, terceiro casamento insatisfeito, envelhecemos tristes, abatidos, e podemos estar indo até para as hostes do inferno, mesmo rezando. Por quê? Porque nós não mudamos o nosso coração, porque nós não nos arrependemos, deixamos mulheres sofridas, filhos abandonados, deixamos homens aí como moradores de rua, decepcionados com ele mesmo numa podridão de vida. Deixamos pessoas em sanatórios e hospitais em UTIs com depressão profunda. Deixamos pessoas escravas e viciadas em remédios ansiolíticos e antidepressivos por causa da afetividade, do sonho que todo homem e toda mulher tem de ser feliz um com o outro. Não é só a sexualidade, é a afetividade, é o toque no rosto, é a parceria, é a comunhão, é essa cumplicidade da família para que os filhos tenham exemplo disso. Se nós queremos mudar o mundo, nós temos que mudar a família. Se nós queremos mudar o padrão, nós temos que mudar a família. E aí vem uma pergunta: o que é que eu preciso fazer para mudar minha casa? Primeiro, é não deixar que o orgulho, um dos frutos do pecado, que nos acorrenta, nos escraviza, venha obstruir meu coração, colocar como uma porta de aço para que eu não me arrependa, e eu não peça perdão, e eu realmente não reconcilie. É isso que o mal faz. O momento que eu saio de mim, venho pedir perdão, venho tentar reconciliar, fazer minha parte, não significa que no estado de Deus tudo está mudado. Poderá até acontecer, mas abrimos um processo de um novo conhecimento e uma nova história. Começamos a sentar juntos e valorizar as coisas boas que temos. Começamos então a colocar tijolos novos, argamassa nova, na reconstrução da nossa família. Porque um dia, nós vamos precisar um do outro, daquele ou daquela que se dedicou a vida toda conosco. Eu achei tão bonito um testemunho de uma senhora que eu encontrei num dos supermercados, alguns anos atrás. Ela disse que ela estava sofrendo muito com o marido que estava doente. E eu perguntei, desde quando? Ela falou, não, nós estávamos separados. O marido deixou ela por causa de uma outra moça, mais jovem, e foi morar com outra moça, e não se preocupou com as dores, o sofrimento que deixou na sua casa para o seu filho e para a sua esposa.
Só que passados anos, isso foram 14 anos. Quando passou os anos, ele teve um AVC. E agravou-se a ponto de ele ficar andando com dificuldade, falando com dificuldade. E isso quebrou a harmonia desse novo relacionamento, e essa moça acabou deixando esse homem. Para quem que ele foi pedir socorro? Ele não tinha mais mãe, ele não tinha mais pai. Ele entra em contato com a esposa, ela vai buscá-lo de carro, traz para sua casa, ela que não teve outro relacionamento, coloca ele na cama e passa a cuidar dele. Ora, uma mulher desprezada sexualmente, afetivamente, 14 anos ele convivendo com outra todo feliz, agora ele não pode ter sexo com ela, ele não pode fazer muita coisa por ela, mas ela trouxe para casa, para cuidar do marido, aquele que Deus havia colocado no altar com ele. Que amor imenso, que reconciliação imensa. Ninguém tem mais amor do que dar a sua vida e o seu tempo por alguém. Ela faz isso, passa a cuidar do marido, volta para casa, volta para a família. Há perdão, há reconciliação. Que nós não esperemos acontecer isso em nossa vida, e nem esperar que alguém esteja num velório para a gente abraçar, sentir falta, beijar um rosto gelado. Que nós possamos fazer isso com nossa família. Vale a pena romper esse maldito orgulho, essa prepotência egoísta do pecado dentro de nós, para abraçar alguém e dizer: esquece o passado, eu te amo, eu quero viver juntos. Vamos cuidar dos nossos filhos. Agora que eles têm 18, 19 anos, sim, porque nós homens temos que sentar no chão com nossos marmanjos filhos, perguntar como é que está o namoro, como é que está o estudo. Eles têm uma tecnologia diferente do que nós tivemos, é verdade, mas o amor não muda. Nós temos que reconstruir dentro da família, dentro de casa, um mundo novo que todos nós ansiamos, e nossos netos também esperam. Começa em mim, começa em você, começa na família. Ora, querido amado e amada, se nós pudéssemos tirar alguma coisa de tudo que nós estamos partilhando, a começar de mim, alguma coisa que possa reconstruir a minha felicidade e minha vida, façamos isso enquanto é tempo. Eu quero agora, nesse instante, pedir realmente que Deus conceda a você na sua casa, expulsa em nome de Jesus, do sangue do Cordeiro, tudo que está invocado de ódio, de raiva, de prepotência, de divisão, de espíritos maus na sua família, e possa trazer em você a paz de ser um bom homem, uma boa mulher, de poder ter toda a dignidade e alegria que você tem no mundo, no seu trabalho, mas saber que alguém está olhando o exemplo da sua família, o exemplo de você mulher, de você homem, e o exemplo de nossos filhos e netos. Vamos deixar um legado pela graça de Deus na nossa família. Rezemos juntos ao Pai, como Jesus nos ensinou, pela nossa família. Pense nos seus familiares. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Convido você para o nosso próximo encontro e que nós aprendamos cada vez mais. Convido você a escrever para nós, a passar para nós aí pelo WhatsApp, pelo e-mail, comunidade@anunciame.com, seus questionamentos, suas perguntas, para que a gente possa estar aí respondendo durante os programas. Que Deus te abençoe e te guarde e te faça feliz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.